Neste episódio, o Miguel é o único a não ver o filme. A Lígia recebe uma foto de um traseiro. O Gonçalo troteia um pouco. E eu não sei o que é uma rede social. Vai partir a nave espacial. Olá a todos, sejam bem-vindos à nave espacial. Eu sou o apresentador de hoje, o Tiago, e comigo tenho... Eu sou o Eu sou a Gonçalo. Lígia. E eu sou o Miguel. O Gonçalo. A Lígia. E o Miguel. Eles ficaram acanhados a dizer o nome deles porque da primeira vez o Gonçalo e a Lígia disseram o nome um por cima do outro. É sempre a mesma história. Mas sim, estamos de volta com um novo episódio e não há como evitar este assunto. O tema da semana é Missão Artemis 2. Vou passar a palavra para o Miguel, que é o nosso especialista hoje do tema. Vamos lá tentar tirar aqui o nervosismo desta gravação que começou tremida, porque a missão Artemis aconteceu, lançou, como nós tínhamos falado. Pronto, só para dar também aqui contexto, a aterragem, a reentrada na Terra está planeada para hoje à noite, antes de nós gravarmos. Depois de nós gravarmos, aliás. Portanto, se estiverem a ouvir isto é porque à partida correu tudo bem. Mas tem sido, na minha opinião, uma missão de bastante sucesso. Não sei o que é que vocês acham. Posso aqui pegar já por algumas partes específicas que eu gostei bastante, mas do ponto de vista do que é que era suposto acontecer, ou seja, era suposto levar 4 astronautas em torno da Lua, Tá eles certo. verem a Lua e regressarem. Portanto, missão bem sucedida. É um marco muito importante e histórico o regresso do ser humano à esfera de influência da Lua. Já não acontecia há 50 e tal anos. E espero que isto seja o início de uma cadência forte e rápida, passa a redundância, para as missões Artemis, seguindo-se agora a missão Artemis 3 e a 4 e por aí adiante, até termos a tal base lunar que eu mencionei no último episódio. Esse é o caminho. Agora, sobre esta missão em particular, eu quero começar por dizer os meus parabéns à NASA, porque, ao contrário do que tem sido comentário meu nos últimos tempos, eles fizeram um bom trabalho de relações públicas desta vez. Desde a descolagem, ou melhor, desde o dia da descolagem, que toda a gente fala sobre o assunto. O press tem sido bom, pelo menos não vi nada mau ainda sobre a missão. Está toda a gente entusiasmada, toda a gente está a gabar a química que há entre aquela equipa de 4 astronautas, que parecem grandes amigos, dão uma família, dão-se todos muito bem. Tiveram uma conversa ao telefone com o presidente Trump, que teve ali um momento awkward em que se perdeu a ligação, mas até isso, tipo, eles deram bem a volta à situação. O frasco de Nutella. O frasco de Nutella, por acaso dessa eu não sei exatamente o que é que foi, mas sei que houve um frasco de Nutella algures. Pronto, é que há tanta coisa, é isso, é que houve tanto conteúdo na última semana que é impossível sequer acompanhar tudo. Eu vi um tweet das redes sociais da NASA, né? do Twitter, do X da NASA, que era uma resposta simplesmente a uma pessoa que tinha postado uma fotografia do gato, como as pessoas fazem na internet, não é? A dizer, olha, ele está entusiasmado com a missão Artemis, e a NASA respondeu a dizer: "Tell your cat, the Artemis 2 crew said..." Ps, 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 ps. Tipo, traduzindo, tipo, diz ao teu gato que a tripulação da Artemis diz ps, 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 ps. Tipo, como assim? Isto é de gênio. Não sei quem é que foi o estagiário que eles puseram a gerir as redes sociais da NASA durante esta semana, mas é aquele engagement bom. E folgo em ver a NASA a fazer deste engagement bom e a conseguir chegar às pessoas. Isso para mim foi muito bom. De resto, só terminar dizendo que houve imensos momentos caricatos nesta missão, que chegaram também às redes sociais por causa disso e tornaram-se virais, e imensas fotos fantásticas. Portanto, se quiserem já escolher uma favorita para discutir, podemos discutir. Bora, mas Gonçalo, força. Não, eu queria entrar no ponto prévio que estava a fazer acerca da comunicação, porque acho que temos visto isto refletido até fora da indústria espacial. Tenho discutido com algumas pessoas acerca disto também, que é, eu tenho chamado o efeito TikTok, porque tenho notado que coisas que não são propriamente mainstream, coisas até bastante nicho, ou que tipicamente não passam, por causa do TikTok e por causa deste conteúdo que é digerido em alguns segundos ou poucos minutos e chega a todo lado e tem um potencial muito grande de viralizar hoje em dia por algum motivo. Então, coisas bastante até desinteressantes, diria eu. Não que o espaço seja desinteressante, mas para muitas pessoas é desinteressante. De repente estão a viralizar completamente. Acho que vimos um bocadinho na veia do espaço. Vimos isto acontecer na altura em que, claro, a SpaceX começou a aterrar os foguetões, já há bastante tempo.
e que o espaço começou a ficar interessante, e claro que desde aí o Elon Musk tem vindo a tornar-se uma personagem do dia a dia para a maior parte das pessoas, portanto, pronto, eventualmente as pessoas ficaram todas expostas à SpaceX, mas mesmo antes disso, antes de ele ser um personagem controverso, ou tão controverso, já o espaço tinha penetrado no status quo. Depois tivemos uma altura em que até a Netflix tinha um impacto no que é que as pessoas consumiam, por exemplo, a Fórmula 1, falámos disto até na primeira temporada, que de repente essa malta que é assim um bocado nerd e tal, de repente são super estrelas e até as influencers e modelos portuguesas agora são as prediletas, aparentemente, dos pilotos de Fórmula 1. E agora, acho que o efeito TikTok está a fazer com que o espaço também fique popular. A pergunta aí é até que ponto é que este engagement é orgânico ou inorgânico? Até que ponto é que o espaço e a exploração lunar é uma coisa mesmo fixe e, portanto, se viraliza organicamente? Ou há um trabalho backstage para isso? Acho que o melhor exemplo para mim é os Jogos Olímpicos de Inverno, que é algo que é completamente desinteressante, ninguém quer saber. Pronto, algumas pessoas querem saber, mas em Ninguém quer fevereiro, quando eu saber estava... nos países que sem neve, né? Sim, Porque sim, na Noruega querem saber no e já ouvi até Canadá é uma coisa gigante. sim, e quando eu mencionei isto com italianos, que por causa do TikTok agora toda a gente viu os Jogos Olímpicos de Inverno. Não, 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 eu sempre vi, sempre vi. Quer dizer, nunca vi, só vi agora porque é Itália, mas os meus avós viam, uma coisa assim do género. Só que, sim, isto para dizer, eu estava na Arábia Saudita em fevereiro, portanto não apanhei muito, mas percebi pelas redes sociais que estava toda a gente ligada sobre as controvérsias e o tipo que ganhou bronze, que tinha traído a namorada, e o curling Não, e que depois teve toda a gente é controvérsia dos especialista em canadianos. curling. Toda a gente Curling, ficou especialista em exatamente. curling. Achei isto incrível. Sim, durante um mês, os Jogos Olímpicos de Inverno, que sempre foi o afilhado, o bastardo dos Jogos Olímpicos de Verão, que ninguém queria saber, de repente toda a gente vê, e acho que a Missão Artemis está a ser um bocadinho isso também. Agora, de repente, está no mainstream. A quantidade de edits que eu tenho tido no TikTok com aquela música eletrónica. Não sei se todos conhecem, Nevada, acho que é o nome. Até os autores, os DJs chegaram tipo, malta, obrigado pelo engagement, não sabemos o que é que está a acontecer, mas ótimo, porque essa música de agora é o win da Missão Artemis no TikTok. E pronto, e é um Ok. ciclo, e a partir de agora é aproveitar este mês e que as próximas missões consigam também capturar o interesse. Bem, o que eu sei é que o meu irmão me enviou uma fotografia da parte de trás da Lua. O teu irmão, Exato. E é uma pessoa que não é astrobiólogo. que não é ligado ao espaço de todo. E pronto, e vi-me nesta situação de que pessoas que eu conheço estão interessadas em saber porque é que a parte de trás da Lua é diferente e não sabiam que a parte de trás da Lua era diferente. Portanto, eu acho que a nível educacional esta missão foi muito bem sucedida também. Isto tirado do contexto, o teu irmão enviou-te uma foto do traseiro, basicamente. De um traseiro, sim, de um rabo, mas isso pronto, irmãos, não é? mas sim, o que achei que educativamente também o conteúdo foi muito bom. Também a parte emocional acho que foi interessante, não é? Com aquela história da falecida Da esposa carteira. do comandante, Carol. que ficou agora imortalizada, não é? Na Lua, com o seu nome numa das crateras. E até achei giro, porque é aquela cratera que ainda dá para ver da parte da frente também, não é? De lado. Portanto, foi um bom toque. Toda a gente ficou a saber dessa história também e muito tocados, não é? Depois até aqui em casa depois falei com o meu marido sobre isso e ele, sim, não sabias que ele tinha tido uma mulher que, pronto, que a mulher dele faleceu e ele teve que ter uma conversa com os filhos antes de ir porque havia um certo risco de ele não sobreviver e tudo mais. Eu não sabia nada disso. Pronto, é interessante como realmente chegou a toda a gente e de várias maneiras, a parte educativa, a parte da exploração, a parte até pessoal dos astronautas, e eu queria só mencionar um ponto que tu disseste, que é como eles se dão todos muito bem. Deu para entender que a missão Artemis não começou em abril, não é? A missão Artemis começou há anos, em que esta equipa teve que treinar junta, não é? Teve que viver, coexistir com as suas famílias e tudo mais com muita proximidade, e portanto não é que eles começaram-se a dar bem agora, eles já têm que se dar bem há muito tempo para poderem ir para o espaço todos juntos. Mas sim, achei que as redes sociais não faziam um bom trabalho, mas eu acho que não é o estagiário que anda a responder na NASA. Portanto, a NASA é muito cautelosa com quem coloca a falar com o nome da NASA, portanto, mesmo muito cautelosa, para haver clearance, para poder escrever alguma coisa nas redes sociais tem que ser alguém com muita confiança. Eu reparei que, por exemplo, que aquela Instagrammer muito conhecida, a Alexandra, não sei, ela é muito conhecida de falar com coisas do espaço, faz aqueles reels muito próxima, muito entusiasmada e depois, não sei,
vocês não estão a reconhecer. Já é a segunda vez que falo de um Instagrammer neste grupo, nesta semana, e ninguém sabe quem eu estou a falar, mas depois sabem quando eu mostro. Anyway, ela foi contratada pela NASA e ela tem tipo milhões e milhões de seguidores, tem muita experiência a fazer reels e a fazer engagement no Instagram educativo. E, portanto, acho que nesta altura da Artemis eles contrataram os big guns, e estas pessoas que fazem este engagement no Instagram são pessoas que, se forem americanos ainda para mais, sempre desejaram trabalhar para a NASA. Portanto, muito raramente eles vão contactar um Instagrammer profissional de ciência que fala de espaço. Eles são a NASA e dizem: queres trabalhar para nós? E acho que nunca nenhum vai dizer não. E portanto, eu acho que nesta situação eles fizeram foi mesmo estas contratações estratégicas, pessoas que têm muita experiência e que sabem o que estão a fazer, perceberam que essas pessoas são de confiança, deram-lhes clearance para fazer este tipo de engagement, e como são especialistas na área e têm esta capacidade de atrair milhões e milhões, portanto eu acho que isto também contribuiu para o grande sucesso das redes sociais nesta missão. É a minha vez agora. Eu tenho muitas coisas para dizer sobre esta missão, nenhuma delas focada sobre as redes sociais, ok? Digo já do início. Portanto, eu descobri que o YouTube é uma rede social? Não sei, para mim não é. A conta do YouTube do NASA Johnson tem uns vídeos que se chama Artemis 2 Day X Highlights, em que tem, por todos os dias da missão, um vídeo de highlights daquilo que aconteceu. Só que cada vídeo é tipo 20, 30 minutos, eu não vi tudo. Portanto, eu comecei por ver o primeiro, queria ver mais depois, simplesmente não tive tempo. Mas o primeiro é muito interessante porque relata sobre tudo o que aconteceu antes do lançamento. E só isso, para mim, já foi muito impressionante. Por exemplo, antes do lançamento houve uma série de problemas que foram diagnosticados um pouco ao vivo, com as pessoas na stream ouvirem as comunicações entre os vários grupos que tornam a missão possível. Houve uma bateria do sistema de injeção que estava com uma temperatura estranha, mas eles chegaram à conclusão que era o medidor de temperatura, porque a bateria tinha sido analisada e eles concluíram: não há maneira nenhuma da bateria ter este problema agora. Houve um problema de conexão, em T-10 minutos de lançamento, em que eles perderam a conexão por uns instantes e houve-se toda a gente a falar assim: vocês vêm mesmo de nós, sim, foi só uns segundos, e de resto está tudo bem, já tem comunicação de novo, sim, tudo bem, dão todos ok, e a contagem recomeça nos 10 minutos. Muito bom, muito claro. Assim, para uma pessoa que já esteve vagamente relacionada com esses aspectos do lançamento, é muito interessante ver as partes que estão a comunicar, como é que estão a comunicar, e tudo isto ser lançado ao público. Depois, outra coisa, a Sanita. Logo no início, depois do lançamento. Sim. Também ia falar nisso. Ainda bem que trouxeste. Estava na cabeça de toda a gente. Deixa-me só dizer, a Nau foi visionária claramente a trazer esse tema logo, porque claramente foi dos temas mais importantes da missão. Exatamente. Voltem atrás uns episódios, o episódio Sanitas NASA, marca registada, e vão saber o contexto para o que se está aqui a passar. Mas depois do lançamento, uma das coisas que eles queriam testar era a Sanita. Porque obviamente, se vocês vão estar fechados com 4 pessoas dentro de um cubo, é bom que a Sanita funcione bem, não é? Aquela nave está a cheirar tão mal neste momento. Uma clarificação, Tiago. Eles queriam testá-la ou eles necessitavam de testar? Testá-la, exato. Depois do lançamento, eu acho que estava durante o lançamento mesmo. Eu tenho imensa inveja dos cientistas que vão poder estudar o microbioma daquela nave. Tenho a dizer, Lígia, que isso não é astrobiologia, é a biologia bem terráquea, mas não, é biologia espacial. Então, mas são micróbios dos humanos que sobreviveram à microgravidade e radiação. Os próprios astronautas são os termófilos neste momento de estarem a viver naquele ambiente hostil. Não, seriam se a Sanita não tivesse funcionado. No entanto, o que aconteceu foi que, aparentemente, a astronauta Christina Cook, que é especialista de missão 1 e cuja uma das responsabilidades é a Sanita, recebeu instruções da Terra. Literalmente teoria do Big Bang. Literalmente, o plot da teoria do Big Bang. Portanto, houve um conjunto de pessoas no controle de missão na Terra que se juntaram e disseram: malta, a Sanita está a funcionar. Aparentemente havia um problema com a ventoinha da Sanita, que é muito importante, porque aquilo tem de sugar tudo lá para dentro para não haver sujidade, não é? É tipo aqueles ralos que têm aquela trituradora, não é? Ralos de cozinha. Portanto, isso deixou de funcionar. E a malta teve de juntar na Terra, a ventoinha da Sanita da Artemis não funciona. O que é que vamos fazer? Criaram um conjunto de instruções, enviaram para a nave. A astronauta Christina Koch executou as instruções e funcionou tudo bem. E ela disse assim: estou muito orgulhosa porque acabei de reparar isto e é o sistema mais importante a bordo da nave. Acho que é um pouco ambicioso dizer que é o mais importante. É um dos mais importantes, né? Eles precisam de oxigênio, eles precisam de água. Pronto, Sanita. Isto, proteção contra a radiação. Esteja em terceiro. Proteção contra a radiação, temperatura, pronto.
top 5, top 10, vamos. A parte gira é que se vocês virem o The Martian, quando ele está em contacto com a Terra, já estou a dar um bocado de abertura aqui ao cantinho cinematográfico, mas os cientistas têm os modelos na Terra iguais aos que estão no espaço, e então assim as mudanças e as tentativas podem fazê-las eles próprios no laboratório e depois comunicar as instruções, como tu estavas a dizer, Tiago. Portanto, a minha questão é, quem é que testou a sanita na Terra para termos as mesmas condições que estavam a ocorrer no espaço depois de utilizarem a sanita e aquilo estar estragado? Portanto, será que tiraram à sorte, ou será que alguém estava mesmo cheio de vontade, passa a expressão, de experimentar a sanita espacial? É impressionante, né? Nesta missão havia um grupo de pessoas na Terra que eram especialistas nesta sanita e que o trabalho deles era saber como é que funciona aquela sanita. E tenho a certeza que ouviram no nosso episódio e sentiram-se os maiores. Eu não sei como é que tu pões isso no currículo. É tipo especialista de sanitas espaciais, Canalizador espacial. técnico da A NASA. Cristina vai por canalização. isso, canalizadora espacial. Ela tem Bem, esse título, portanto. Propulsão e engenharia de foguetões basicamente é canalização espacial, na verdade. Portanto, Na verdade, estás é. a dizer é que engenheiros do técnico, na verdade, só trabalham para sanitas espaciais. Somos canalizadores. Pronto. Ok. Isso correu Era tudo só o que bem. eu queria, confirmação verbal. Foi logo depois do lançamento. Confirmo. Que não tiveste já agora, nós calámos só, mas sim. Eu disse sim. Ok. Bom, depois disso, as fotos, para mim. O aspecto das fotos que eles tiraram foram fantásticas. A Lígia já falou que o irmão dela tinha mandado fotos. Estão tudo disponível no site da NASA, fotos de alta qualidade, excelentes fundos de ambiente de trabalho e de telemóvel. Eu gostei particularmente de duas. Há uma foto que eles tiraram logo, não sei se é depois do lançamento ou depois de estarem na órbita translunar, ou seja, já a sair da Terra, em que eles viraram para trás e viram a Terra e tiraram uma foto à parte de noite da Terra, que está um bocadinho iluminada, porque é lua cheia, mas dá para ver um pouco a geografia. E vê-se Portugal. Vê-se a Península Ibérica. Sim, é verdade. Pronto, essa é a minha segunda foto favorita. A minha foto favorita é quando eles já estão... na altura em que estão perto da Lua. E que eles estão num eclipse lunar. Ou seja, a Lua está entre eles e o Sol. Eles estão na sombra da Lua, no fundo. E tiram uma foto ao Sol a transbordar por fora da Lua. E é lindíssimo. Fica assim com um tom ligeiramente verde. Um verde que eu não costumo associar a algo bonito. Mas é mesmo bonito. Naquela situação. É uma foto absolutamente surreal. Parece CGI, numa idade da inteligência artificial. As malta das teorias da conspiração vão dizer isto é tudo feito por AI. Mas aquilo é mesmo bonito. E foi tirado por astronautas numa máquina de lavar. É incrível. Gostei muito. E aparentemente eles estão a usar, no sentido de outras redes sociais, do que é que eles estão a usar para tirar foto, confirmaram que estão a usar um iPhone, por acaso. Mas eu sei que as melhores fotos eles estão a tirar com Nikons, as Sim, DSLRs, não sei os nomes específicos. Se diz Sim, Nikons? eles partilham os detalhes. Não é Nikon? Nikon. Nikon. Em Portugal nós dizemos. Não sei. É Nikon. Eu digo É Nikon. Nikon? Ok. Eu digo Nikon. Eu queria trazer também, nós não combinámos isto, mas eu queria trazer também essa foto da. Portanto, tirar a foto que se tirou à Terra, mas visto de noite. E eu acho que essa deve ser das fotos mais incompreendidas de toda a missão. Porque, quer dizer, uma foto do eclipse, do Sol eclipsado por trás da Lua, acho que toda a gente percebe o que é que está ali a acontecer. A foto do chamado pôr da Terra, não é? Quando eles estão a dar a volta à Lua e vê-se a Terra a ir para trás da Lua, também toda a gente percebe o que é que está a acontecer. Aquela foto que acho que foi o comandante, o Reed, que tirou à Terra, em que se vê a aurora boreal em baixo, ainda por cima, a aurora austral em cima, porque a foto está invertida. Que o Tiago disse, e bem, que se vê Portugal, mas não se percebe porque... Está ao contrário. Está invertida, assim. Quando vês o globo ao contrário, pronto, não percebes imediatamente o mapa, não é? E eu vi imensa gente a dizer, esta foto está feia, tipo, a foto que a Apollo 8 tirou, que é aquele conhecido globo azul, está muito mais bonita que isto. Até que eu próprio também não me apercebi, só me apercebi mais tarde, aquela face que estamos a ver da Terra é a noite, não é o dia. Dá para ver pontinhos de luz, dá para ver Lisboa e o Porto. Exatamente. Mas à primeira vista tu não percebes isso, porque aquela foto foi tirada com uma exposição da câmara tão grande, sei lá, ISO milhares, não faço ideia porque não percebo nada de fotografia, e à primeira vista tu olhas para aquilo, é uma foto da Terra, normalíssima. Não, aquilo é uma foto de noite, e conseguir ver as duas auroras, conseguir ver ainda um pouco do sol de trás. Fantástica foto, é só o que eu tenho a dizer. Calma, há aqui um detalhe. Há duas fotos que foram tiradas nessa mesma circunstância. A que tu estás a falar, que tem uma exposição longa para ver as auroras, nota-se menos que é de noite, mas há uma que não tem uma exposição tão alta, em que se nota
só mesmo de leve, as massas geográficas e tudo está mesmo escuro. E só se consegue ver um bocadinho porque é de facto lua cheia. Há ali um bocadinho de luz que... e essa eu acho que é melhor do que a outra que está sobreexposta e que se vê as auroras. Pronto, tem... A sobreexposição, na minha opinião, fica mais feia. As auroras são um ponto positivo. Mas a escura é melhor. Dá para ver os pontinhos de luz que são as cidades de noite. Acho que é mais bonita. Enquanto eu estiver a editar, eu ponho aqui as fotos. Exatamente, senão... Eu acho que uma falha da parte de comunicação da NASA foi, como aquilo era 1 de Abril, não terem posto uma terra achatada na primeira foto. Deviam ter feito isso. Acho que alguém deve ter vetado essa ideia, porque é too much. De certeza que alguém pensou nisso. Há agora um último aspecto que eu quero discutir, este é rápido e tem menos a ver com a missão, que é... Nós vimos no Instagram do professor André Simões, corrija-me se eu estiver errado, o professor de latim em Portugal da FLU, que disse que as pessoas dizem Artemis em Portugal, mas está errado. Vem do latim Artemis. Portanto, os ingleses quando dizem grego, Artemis... Vem do grego? Ok. Os americanos quando dizem Artemis estão muito mais próximos da raiz do que nós quando dizemos Artemis. Eu inicialmente pensei, olha que giro, vamos falar no podcast e dizer, aqui esta pessoa que é efetivamente uma referência da origem etimológica da palavra e vamos contar a Portugal que estamos a dizer isto tudo errado, e a nau espacial inclusive, somos culpados disso. Mas depois pus-me a pensar, e quanto mais pensava, mais ficava defensor do povo, que dita como é que uma língua é falada, e não dos doutores que estão nos escritórios. E portanto, não sei o que é que vocês acham em relação a isto, é só adjacente à missão. Mas eu tornei-me assim um defensor da ciência popular, de caraças, a língua é nossa, nós dizemos Artemis, não é Artemis. Eu acho que o que ele disse foi que cada vez que isso acontece ele fica com menos vontade de ir para o trabalho ou fica mal disposto. Portanto, vamos pôr um tag e vamos ver o que é que ele tem a dizer. Sim. Eu sou todo a favor da Vox Populi. Espera, isso é latim, não é bem popular. Mas ironicamente. Mas eu acho que sim, se dizemos todos Artemis, vamos dizer todos Artemis, é assim, a língua evolui, mas eu concordo com ele. Concordo com ele na premissa de que realmente, originalmente, a pronúncia era diferente. E para ser mais próximo dos americanos, para ser tudo assim uniformizado, era interessante que disséssemos Artemis. Acho que esse barco já zarpou, portanto, essa nau já zarpou, portanto, agora já confirmar agora. É. Eu acho que a missão batizou novamente este nome, e portanto agora, depois desta missão, é Artemis. E como é? Eu tenho mais uma pergunta para vocês. Quantas pessoas é que não têm nada a ver com o espaço, nem percebem de espaço, vos abordaram na última semana sobre o assunto? Ou disseram só aquele comentário do género, pois, tu agora andas lá ocupado com Artemis, ou, não sei o quê, com os astronautas. Tipo, aconteceu-vos muito, porque a mim foi tipo uma pessoa por dia, pelo menos. Sim. 2 pessoas a mim. Não foi assim. Não, a mim não. As pessoas com quem eu convivo já estão embranhadas neste assunto. Se calhar só os meus pais perguntam-lhes então não falar sobre isto aqui? Sim. E pronto, e foi só isso. Sim, para mim também foi só a minha família, porque de resto eu estou embranhada no espaço, não é? Portanto, ninguém vem em especial falar comigo, porque todos somos pessoas de espaço. Mas a minha mãe perguntou-me, filha, foi verdade que foram mesmo ou era dia das mentiras? E o meu irmão mandou uma foto de um rabo da Lua. Pronto. Exato. Ok, porque eu presenciei muito e senti muito a forma como isso se tornou mesmo abrangente e viral, de toda a gente saber disto. E lembro-me no momento do lançamento, os canais de notícias portugueses estavam todos a dar o lançamento em direto, todos eles com um comentador. Desde o Ricardo Conde, o presidente da Agência Espacial Portuguesa, estava lá a comentar, e outras pessoas mais ou menos ilustres. E isso é de valor, e é uma coisa que não vemos em assuntos de espaço todos os dias. Portanto, mas olha, até no programa da Maia, foi assim que a minha mãe soube. No programa da Maia. Por isso é que ela estava a perguntar se era verdade ou não. Até o Cláudio Ramos e a Maia falaram no assunto. Eu acho que isto chegou mesmo a todo... Não foi só os programas de notícias. Foram até os day shows e esses tipos de coisas. Pronto, e isso liga um bocadinho com, se calhar, a última coisa para fecharmos também este tema, que é porque é que, para o dia-a-dia, para o povo comum, esta missão interessa. Porque, vamos ser honestos, eu não sei se vocês viram a tentativa que a NASA fez de justificar o valor científico da missão. Treta. Basicamente eles deram um cardápio, tipo quase menu de restaurante aos astronautas, com as crateras que eles iam observar do lado oculto da Lua, a dizer, olha, esta está aqui, vejam tipo as cores naturais, porque os vossos olhos processam melhor a luz do que uma máquina. Tipo,
discretas. Tipo, se eu quiser saber a cor da Lua, tipo, eu meto um sensor que meça os vários comprimentos de onda da luz e consigo ter um assessment não subjetivo disso, da Lua, a partir de uma nave robótica. Portanto, eu notei que eles, e é compreensível, não é? Porque isto é o dinheiro dos contribuintes americanos que está em jogo, eles tentaram muito justificar o valor científico da missão. Mas a verdade é que não há muito valor científico a retirar da missão do ponto de vista da astronáutica e ciência planetária. Há valor, sem dúvida, na parte humana. Portanto, a questão da sanita, a questão da fauna biológica que há de estar naquela nave ao longo de 10 dias, essas coisas todas. Então, mas Os isso é fatores bioastronáutica, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, os fatores humanos, é muito importante explorarmos isso. Agora, também há coisas que em 10 dias não vamos aprender muito mais do que já sabemos ao longo de 20 anos na ISS. Pronto. Vais sim, vais sim, sem A questão dúvida. da radiação, por exemplo, que é diferente. Exato. É assim, Há se tu coisas, queres não? uma base lunar com robôs, isto foi completamente inútil. Se tu queres sim, uma exato. base lunar com humanos, foi muito útil. São 10 dias completamente fora da esfera de proteção da Terra. É aí que eu quero chegar. Na Ou seja, ISS é onde estás. exatamente. Portanto, o valor do ponto de vista humano e do ponto de vista da exploração humana, sem dúvida. E é essencial, e acho que esta missão, como tenho dito e disse em episódios anteriores, a missão Artemis 2 é o primeiro passo para termos uma presença permanente na Lua, sem dúvida. Agora, a outra parte da observação e tudo mais, ok, mas não é isso que dá importância à missão. O fator mais importante desta missão é mesmo esta questão, para mim, da divulgação. De fazer chegar à pessoa comum este sentimento de exploração, de alegria, quer dizer, aquela questão do Capcom terminar a transmissão com Over to You, Moonjoy, ou uma coisa assim do género. Portanto, e esses pequenos momentos que vão ficando virais. E eu tive imensas pessoas que, lá está, não são de espaço, mas que falaram sobre criadores de conteúdo no Instagram, nas redes sociais, que falaram sobre esta missão e referiram que eu já não me sentia assim tão feliz e inspirado há décadas. Há uma década, ou, pronto, há anos. E eu acho que esse é o maior valor que esta missão traz e é o maior valor que a exploração humana traz à humanidade, honestamente. É essa parte, a parte que não é mensurável, não é científica do ponto de vista planetário, mas sim a parte humana e social. É interessante dizer isso porque eu até não tenho seguido muito de perto a missão Artemis, é mais por ricochete do que me aparece no LinkedIn e nas redes sociais e tudo mais, porque acho que fico um bocado rabugento de coisas do espaço às vezes, que já é o meu trabalho, já é o que faço no tempo livre com o podcast e outras coisas, agora tenho também já chega de espaço, tanto que eu nem queria ir ver o filme do Project Hail Mary e fui arrestado, porque já estava em modo rabugento e valeu a pena, pronto, já lá vamos. Mas sim, sem dúvida há que justificar um bocadinho a parte científica para não parecer tão mal, mas o motivo pelo qual estamos a ir à Lua, em primeiro lugar, é porque os chineses disseram que querem ir para a Lua. Por isso é que de repente agora está tudo a olhar para a Lua. Porque às vezes é Marte, outras vezes é Lua, outras vezes não é nada, não é? Como na administração Obama, em que durante muitos de tempo não havia dinheiro para nada, e agora de repente os chineses puseram as antenas de fora e vamos à Lua. Vamos à Lua! Portanto, a parte da ciência, pronto, são estes bocadinhos adicionais. A parte da comunicação acaba por ser um benefício ótimo e é uma coisa que já agora em consultoria, quando estamos a medir o impacto socioeconómico de políticas ou iniciativas de espaço, aliás até fiz uma apresentação sobre isso numa escola de inverno do Espaço ao Cubo, que é uma organização de estudantes em Portugal. Falei sobre isso, é uma das partes mais importantes, é também esta motivação e os benefícios que acabam por ser mais qualificativos do espaço. E queria só finalizar, antes de passar a palavra à Lígia, que um dos momentos mais interessantes para mim, porque estes momentos assim muito mornos de aquecer o coração e de motivacional, lá está, que sou rabugento, portanto às vezes quando vejo pessoas nas redes sociais tipo, a chorar porque os astronautas fizeram isto ou aquilo, eu fico tipo, pá, por favor, tipo, é porque não há mesmo nada melhor a acontecer aí à volta. Mas um dos momentos para mim, por acaso deu-me algum alento, foi quando os astronautas comunicam com a ciência, portanto com a malta que está no controle de missão de ciência, a dizer, olha, já agora eu vi 2 flashes nas crateras da Lua e o meu colega aqui viu outros 2, portanto são meteoros. As duas jovens que estão lá de repente ficam de boca aberta e a pular de entusiasmo porque lá está, coisas que elas não veem e que se calhar dedicaram toda uma carreira, e ter esta coisa de entusiasmante, não é? Que agora vamos ter mais coisas para pensar e para estudar,
acho que esse entusiasmo visível, por acaso, achei muito. Gostei de ver. E relembrou-me também um episódio que já falámos na nave espacial, que foi os astronautas de uma missão Apolo qualquer que viram uns pirilampos espaciais e ficaram, oh meu Deus, vida extraterrestre ou se calhar prova de Deus. E não, acaba por ser o facto de as missões Apolo ejetarem algumas coisas, alguns strips que ficam a orbitar, e depois então esses astronautas viram basicamente cristais de urina em gelo, feito a gelo, de uma missão passada, e acharam, e com a reflexão do sol fica assim dourado, e então acharam que estavam a ver um milagre, e era urina cristalizada. Pronto, só para dizer isso. E era urina cristalizada. Era urina cristalizada, exatamente. Obrigada por me passares a palavra depois de falares de urina cristalizada. Mas acho que do ponto de vista social, não podemos também esquecer que é a primeira vez que uma mulher e um negro, astronautas, vão perto da Lua, não é? Vão para a esfera lunar, e portanto estamos a falar também da representatividade dos astronautas, que até agora sabíamos que havia astronautas mulheres, mas que estavam sempre em missões de órbita baixa. Já sabíamos que havia astronautas com outras etnias, mas mais uma vez, quando estavam todos em órbita baixa, e portanto aqui também é a primeira vez que estamos a ver uma missão à Lua com astronautas com uma representatividade diferente, e portanto isso também do ponto de vista social é importante para as pessoas que querem ser astronautas, para as crianças que estão a crescer, pronto, para todas estas partes sociais. Da parte da comunicação, concordo com vocês, é importante também do ponto de vista de relações públicas da América, não é? Como o Gonçalo estava a dizer, a China diz que quer ir, e de repente a América, pronto, também decide que quer ir, os Estados Unidos decidem que querem ir, e sempre que uma coisa destas acontece, há sempre um subconsciente que é criado na cabeça das pessoas do poder que o país tem que ter para poder fazer uma coisa destas, não é? Portanto, acaba por ser o power move típico, que já se sabe desde a Guerra Fria. E pronto, eu acho que sim, tem estas partes todas sociais e políticas e educativas, tudo bem. Mas do ponto de vista de ciência também se pode retirar bastante a parte da bioastronáutica, que, como estavas a dizer, não tem muito a ver com a parte das ciências planetárias, não estamos a descobrir novas coisas na Lua que já não sabíamos antes, e que uma câmara se calhar também nos podia dizer, ou um telescópio, não é? Mas se queremos uma base lunar, tem que ser com missões destas, porque não podemos ir de ISS para a Lua, isso não dá. E é importante que as pessoas entendam que há uma grande diferença entre 20 anos na ISS, no que podemos descobrir a partir da medicina dos astronautas da ISS para a Lua. É um grande passo, e tem que haver passos intermédios, mesmo na esfera lunar, mesmo na órbita lunar, ou até mesmo na Lua, para podermos dar um passo maior, que é um settlement, uma base lunar. Eu termino dizendo que não concordo com nada. A parte mais importante é fazer o teste de drive à nave, é a engenharia e é a ciência que isso vai fazer. Estou a brincar, obviamente tudo que vocês disseram faz sentido. E não te estás a esquecer de ninguém, Lígia. Há uma mulher, há um homem negro e há um canadiano. Um canadiano! É o primeiro não estadunidense a ir à Lua. Também merece uma palmadinha nas costas. Norte-americano na mesma, mas sim. Estadunidense. Pronto. Sim. Palmadinha nas costas, seguindo em frente. Pronto, já chega, já cobrimos tudo da missão Artemis 2. Vamos agora passar... Artemis. Vamos agora passar para o filme do mês. Eu, a Lígia e o Gonçalo já vimos o projeto Hail Mary, o Miguel não, portanto eu não sei como é que isso vai funcionar. Nós vamos ter uma conversa sem darmos spoiler ao Miguel, sem darmos spoiler aos ouvintes. Vamos ver como corre. Quem é que quer pegar no assunto? Por mim, podem dar spoilers à vontade. Pelos ouvintes, é que já não sei. Nós vamos pegar no assunto com pinças, mas antes deste assunto eu quero só dizer que, por mais que tenha havido todo este alarido educativo e social e tudo mais, e que toda a gente se sentiu motivado, eu acho que o presidente Trump não ficou muito motivado, porque ele na mesma mencionou que quer fazer um corte de 47% na NASA. Isto foi durante a missão. Sim, isto foi durante a missão Artemis. Portanto, a missão Artemis está a ocorrer e esta notícia sai. Que acabasse. Preciso comprar bombas, né? Estamos a gastar agora. Portanto, basicamente um repetir do que aconteceu o ano passado com a proposta da Casa Branca para o orçamento. Vamos ver se o Congresso consegue repelir novamente esse corte ou não, não é? Eu estou com um receio, porque da primeira vez que isto aconteceu ano passado, toda a gente ficou em pânico. Estão a ver aquele episódio do Office em que havia fogo. Pronto, e estávamos todos assim nos departamentos de ciência, e desta vez alguém saiu a notícia. Em que alguém, sim. Por isso é que é uma excelente analogia, Gonçalo. Obrigado por ficares a minha analogia. Mas pronto, a ideia
foi que isso aconteceu e, portanto, toda a gente estava a contactar os seus representantes aqui. Portanto, nós, os estrangeiros, não, estávamos a pedir às pessoas para o fazerem. E agora, desta vez, saiu a notícia outra vez e toda a gente está sensibilizada. E não sei até que ponto as pessoas vão realmente continuar a fazer essas chamadas. E, portanto, se isso não acontecer, eu acho que já não vai haver o mesmo tipo de salvação que houve este ano. Portanto, estou com um bocado de receio desta vez porque ninguém está em pânico. Mas pronto, como isto também quer dizer que só porque o presidente Trump disse isto não significa que vai acontecer, não é? Portanto, já sabemos que isso é a realidade. Portanto, acho que este assunto não precisa de ter mais tempo, a não ser que vocês tenham um comentário para fazer. Eu quero retirar o meu Sim. comentário anterior. Eu disse que a parte mais importante era a engenharia e a ciência, mas não, a ciência está cancelada. Pronto, vamos para casa então. Exato. Foi bom. Foi bom. Foi bom enquanto durou. Mas pronto, o que é que vamos falar agora do Hail Mary? E vamos tratar o assunto um bocado com pinças, não é? Para não estragar o filme para o Miguel e para os ouvintes que ainda não viram. E por isso é que eu também não trouxe o assunto com grande extensão antes, porque eu antes já tinha lido o livro. E falar do livro sem dar spoilers é muito difícil. Mas já ver o filme, já dá para falar de algumas coisas sem a parte do spoiler. Não podias ter e falado que da coisas qualidade do papel. Podia, mas Não agora sei. posso falar da qualidade do Ryan Gosling e posso falar da qualidade da cinematografia e tudo mais. Uhum. Portanto, O Ken da Barbie. de uma pessoa, o Ken da Barbie, de uma pessoa que leu o livro e adorou o livro, posso dizer que gostei muito do filme também. E posso também dizer que fizeram um excelente trabalho a conseguir colocar na tela o que as pessoas estavam a imaginar a partir do livro. Portanto, desde a nave, para mim até excedeu expectativas, nem eu nunca imaginaria uma nave tão fantástica e grande e muito bem desenhada, porque não sou engenheira, portanto, a nave para mim era se calhar uma coisa muito simplista que eu pus na minha cabeça. A parte das emoções, sinceramente, que se tem que sentir quando aquelas coisas todas estão a acontecer, que eu não vou aqui dizer o quê, mas são situações mesmo que te metem a pensar o que é que farias se fosse o Ryan Gosling naquela situação. Seria Eu acho bonito. que foram muito bem feitas. O que eu gostei mais também é que o personagem principal, interpretado pelo Ryan Gosling, dizendo novamente, tem um sentido de humor muito silly, e acho que foi Não muito bem gostei. interpretado. Eu gostei dessa parte e está Eu acho muito igual que ao livro. ficaram. Isso é um bom ponto então que me dizes, porque eu não estava a gostar, porque eu acho que isto é a Marvelificação dos filmes. Agora tudo, e Não. Star Wars e tudo que é feito pela Disney, agora tem aquele humor. Deixei cair uma coisa engraçada, tipo, mandar quips, tá, a ver? Tipo, está um assunto sério e manda uma piada assim ao calhas. Achei, pá, não. Antigamente não havia filmes mais antigos, isto não existia. E agora todos os filmes têm de ter piadolas, não achei piada, mas se isso está no livro, então se calhar o É a problema personalidade, a é meu. personalidade do personagem principal é assim. Tal e qual, ok, boa, ainda bem. Eu Está Gonçalo, esclarecido. eu ontem fiquei a pensar sobre isso depois de ver o filme e eu fiquei dividido, que é, por um lado, eu acho que a geração dos nossos pais não vai achar muita piada a isso. Tem uma geração de filmes mais sérios. Yeah. Pronto, Estamos o chamados a Gonçalo Eddie. tem... Não, isso nem toda a gente de uma geração tem de ter a mesma opinião, obviamente, não é? Mas eu acho que as gerações mais antigas têm um tipo de cinema mais sério, mais emotivo, mais forte, não tão Sim. cómico. Por outro lado, eu acho que é o humor da nossa geração aquilo, não é? Sim, exatamente. Eu os acho que Zeitgeist. fez sentido. Eu acho que em certas alturas, se calhar, foi um bocado mais, mas lá está, novamente, a Lígia introduz uma nova perspectiva, que é, se é uma adaptação do livro e o livro é assim. Sim, exatamente. Então eu aí fico corrigido, sem dúvida. Pronto, também não sei até que ponto é consonante é que é, mas com Finalija, a história é que, por exemplo, até comparando só com filmes de espaço, vais ver o Interstellar, pelo que eu me lembro, é bastante sério e não tem muitas piadolas. E até acho que é mais ou menos o mesmo espírito em termos de filme. Por outro lado, o The Martian, que já é 1 ou 2 anos depois, portanto nem é assim tanto tempo, já é porque a personagem é humorística e tudo mais, já tem mais piadas. Só que acho que para mim, eu acho que o humor foi demasiado Disney. Essa é a minha única crítica. Bem, Não é o o Ryan sentido do humor, é Gosling o facto começou do a sua tipo de carreira na piadas Disney, seres. portanto, se calhar há aqui uma parte de Ryan Gosling enfiada, não é? Mas quando li o livro e soube que era o Ryan Gosling, eu achei que fazia muito sentido, porque eu acho que o Ryan Ok, Gosling não ia ok. ter que não ia ter que interpretar muito. Eu acho que aquela personagem é muito parecida com a personalidade que Exato. ele geralmente tem nos filmes. Portanto, ele Sim, não quando ia as ter que pessoas fazer muito interpretam-se a si esforço. próprias nos filmes, é o melhor, Exato. Exatamente, basicamente. sim. Ou seja, Exatamente. foi um Tipo bom Robert Downey fit Jr. nesse aspecto. Não desmerecendo, não dizendo que ele não fez um bom trabalho, mas foi um trabalho que ele não teve que fazer, que ele não teve que se esforçar muito, eu acho, Foi porque é muito natural. alinhado, sim. Ok, Gostei também muito da parte científica que boa. está muito bem explicada a partir do livro e eles conseguiram criar
coisas que, pronto, ainda não existem, não é? Mas que são possíveis, mas conseguiram criar de uma maneira que é realista no que nós esperamos que possa ser o aspecto dessas coisas. Estou a dizer muito vagamente coisas. Não, eu estou 100% a bordo contigo, Lígia. Aquele filme faz muito sentido. Eles fazem com que aquele filme faça todo muito sentido. Mesmo. O que é surpreendente, tipo, não há nenhuma altura em que tu penses, não, espera, há aqui um salto lógico. Isto aqui não encaixa bem. Há uma perda de credibilidade. Não acontece de modo algum. Nos exoplanetas estamos todos mais ou menos alinhados que ninguém tem grandes problemas com aquele livro e filme. Ah, sério, isso é muito engraçado porque por acaso conheci um tipo em Paris, português, que é um finance bro, todo em investment banking, e estávamos a discutir o filme e eu estava a dizer, pronto, que sou um bocado rabugento com estas coisas, portanto para mim gostei, apesar de tudo, é inspirador e faz-te lembrar porque é que te meteste nestas coisas. Ele disse, sério, epá, estava a esperar o contrário, porque por mim eu gostei imenso da primeira parte porque tem boa ciência e cenas de ciência e gosto bem das explicações de ciência e depois aquilo de repente desaparece e fica sem ciência nenhuma. Eu fico tipo, ok, boa. Ainda bem. Ele queria ver O um povo quer documentário. ciência, o povo quer ciência. Eu acho que a ciência é até ao fim. Aliás, Sim. esse é o point. Mas pronto, ok. Eu respeito a opinião, mas a opinião está errada. E Talvez Mas essa pronto. pessoa estivesse a confundir um pouco ciência com tecnologia. Ou não? Não sei. talvez, Pronto. sim. Posso dizer também que, por exemplo, os planetas que estão. Que são os planetas principais do livro, em que, pronto, da trama do livro, são planetas que existiam quando o livro foi escrito. Portanto, Foram destruídos do pela Estrela sistema da Morte. Tau-Ceti e do sistema Iridian, esses planetas Isso é outro filme. existiam. Aliás, um desses planetas ainda está no catálogo de exoplanetas da NASA. No entanto, desde 2022 que não confiamos muito nessa existência, porque saíram novos artigos que mostram que talvez, em vez dos planetas existirem, é contaminação estelar. Portanto, a estrela manda um espectro e nós interpretamos um planeta nesse espectro que afinal é contaminação da estrela. Calma. Então estás-me a dizer que o filme Project Hail Mary é baseado num clickbait científico? É baseado. Lá está, o Andy Weir faz um excelente trabalho porque ele é muito atualizado na ciência que utiliza. Demasiado, O que até, significa pelos que depois vistos. peca, não é? Porque se é Ok. muito atualizado, ele escreve esses planetas estavam confirmados em 2014 ou 2016. Ele escreveu o livro. Eu lembro-me que foi em 2019, 2020 que eu li esse livro. Nem Portanto, sabia foi que era logo tão assim que recente, é saiu. incrível. Exato. E depois, em 2022, logo passado 2 anos, mais observações são feitas, se calhar até com o James Webb. Se calhar foi o James Webb que o lixou, que depois foi observar o mesmo sistema e, afinal, pronto, com a qualidade do James Webb já não foi observado esses planetas. Portanto, isso foi o que aconteceu. Mas se calhar daqui a 2 anos ou daqui a 7 anos com o Extremely Large Telescope, voltamos a ver os planetas. Portanto, por exemplo, o Iridian pode ser um dos targets do Extremely Large Telescope, porque é uma estrela do tipo K. E, portanto, se calhar até vamos encontrar o planeta Iridian Eri-D. Ou Erin. E não vamos dizer mais não sobre posso isso. dizer mais, sim, exato. Exato. É que nem pesquisem os posters do filme, porque eu estava a ver, pronto, é aquele póster que está no metro que tem só o Ryan Gosling, está tranquilo, mas não Sim. pesquisem nenhum póster, que aquilo dá spoiler estúpido mesmo. Sim. E queria já agora entrar aqui, já que tenho a palavra, dizer que uma coisa que o filme peca é a falta de ESA. Porque aparentemente eu li que no livro um dos diretores de missão e tal é da ESA e a ESA tem um grande papel nisto e aparece o nome da ESA várias vezes. E o filme é só NASA. Aparecem algumas coisas em russo que uma pessoa, pronto, depreende que é da Roscosmos. E até parece um blusão que é utilizado no filme pelo Ryan Gosling da agência chinesa, CNSA. E então não se vê nenhum símbolo, nenhum logótipo, nenhuma menção. Tudo bem que que uma personagem do Controlo é alemã, mas pode ser alemão, tipo, sei lá, tal como o Von Braun era alemão, não é? Portanto, achei mal. Ou então na timeline alternativa do filme a Europa é toda Rússia já, porque Sim, é o 1984 aquilo. A Europa está toda dos Estados Unidos, deve ser. Exato. O que é isto? Mas desculpa, Lígia, continuei. Não, desculpem, eu estava a ver se conseguia fazer isto sem perder o Gonçalo da imagem, que é para a transição ser mais Não faz smoothly, mas estraguei tudo. Mas pronto, eu gostei muito do filme até este momento, que está quase no Está a fim. centrifugadora desequilibrada.
Epá, e ele mete tipo 2 tubos juntos. É que se tu tens um tubo só, é assim, quem é que nunca no laboratório só com um tubo não pôs só o tubo sem pôr um contrabalanço uma vez que atira a primeira pedra, não é? São 5 da tarde, tens de fazer uma última centrifugação, tens um tubinho só, não te apetece pôr um outro tubo com água com o mesmo volume. Pá, quem nunca, né? Já fiz. Técnico, desculpa, foi com as tuas centrífugas. Agora, Admissão de se culpa. tu tens 2 tubos que têm mais ou menos o mesmo volume, né? Neste caso com astrophages, porquê? Porquê que fazes isto? Isto foi pronto, esta parte foi um bocado off-putting para mim, não havia necessidade, não é? Ele só podia ter posto este aqui do outro lado, estava tudo correto cientificamente, as regras das centrífugas não mudam só porque estás no espaço, e pronto, esta parte foi a que eu menos gostei. Eu gosto como fizemos um episódio inteiro sobre coisas espaciais, tecnologia, e o ponto em que vamos mais a fundo na tecnologia e na ciência é numa centrifugadora desequilibrada. Adoro. Num filme. Epá, É por Adoro. isso que as não há pessoas nos ouvem. necessidade. Quer dizer, fazem todas as outras coisas bem. E depois isto foi... Não havia necessidade. O que é que eu vi no... Pois, como é óbvio, há mistake. muitos Reddit acerca disto, porque não estou única nisto. E assim que isto apareceu no filme, eu comecei logo a... para o meu marido Quer dizer, isto está tudo errado, não se faz. Como é que um professor ainda por cima de Biologia Molecular faz isto? Não consigo Como é que o entender. Ryan Gosling foi capaz de fazer isto? Exatamente. Ryan Gosling, vá lá. Qual é a teoria das pessoas mais otimistas do Reddit? Também há pessoas otimistas no Reddit, não é tudo pessoas que só a reclamar. O que é que os mais otimistas no Reddit dizem? Dizem que isto foi uma internal joke, qualquer dentro do set, e que decidiram continuar com a internal joke e fazer essa cena mal só para... Pronto. Eu prefiro pensar que isso é verdade. Não, Lígia, eles sabiam que ia haver, tipo, 1500 químicos no mundo, ou 15.000 químicos no mundo que iam ver o filme, epá, que iam ficar extremamente desconfortáveis com isso. E eles fizeram isso de propósito. Iam fazer engajamento na internet. Eu acho isso muito engraçado. Eles fizeram isto para as bom professoras humor. de Físico-Química do secundário poderem dar como exemplo na aula, basicamente. Exatamente. Porque lá está, ele ainda por cima é um professor de secundário, pronto, mini spoiler. Sim, Portanto, se sim. alguém deveria saber isto, é ele, porque ele ensina isto. Enquanto que, como É a Lídia isso está a que dizer, eu os estou a dizer. cientistas, pronto, que se Tipo- lixe, mete um e a bolsa paga. Tá a ver? Agora na escola secundária, isto é chumbar no teste de Físico-Química. Honestamente, eu fui procurar na internet se havia agora uma nova centrífuga que tinha uma maneira machine learning, sei lá, qualquer coisa de conseguir prever Desequilibrar. e de se contrabalançar ou whatever. Fui. Que eu assim, será que eu estou com coisas desatualizadas no meu laboratório? Como assim? Só que o Ryan Gosling está mais dentro do estado de arte do que eu. Não, continua a haver as mesmas regras, não é? Se há coisa que funciona igual no espaço é a centrifugação, não é? Como é um grande tema até do Hail Mary. Vejam o Hail Mary. E não pesquisem mais Exato. nada para além do que nós estamos a falar. Vejam o Hail Mary porque é tão bom que fez a Lígia questionar os seus procedimentos. Eu tenho umas coisas a dizer. Primeiro, a coisa que eu mais gostei do filme é a progressão. Desculpa, Miguel, é muito vago, lá está, é mais uma coisa em que tu não podes participar na discussão, mas há um passado e um presente na história e que são muito bem entrelaçados. Muito bem, gostei muito, achei muito as transições. Mas lá está, isso é do livro também, portanto tem que se dar o crédito ao Andy Weir por essa capacidade de transição. Mas eles conseguiram passar isso para transições cinematográficas, transições visuais, muito fixe. E outra coisa que é, tive um amigo que me veio dizer assim, fui ver o projeto Hail Mary, 7.5 em 10. Epá, tá bom, é um bom filme, mas estava tão hype que eu fiquei desapontado, por isso eu, exatamente. de mim, da Lígia e do Gonçalo, um filme medíocre, mas vale a pena ver. Um bocado de meh. Um bocado de meh. Ok, E outra coisa incrível que eu achei único neste filme também é que não há pontas soltas, porque em muitos filmes, especialmente estes em que custa tanto fazer imagens e espaço, gravidade e, sei lá, coisas difíceis de simular para deixar vago, coisas difíceis de modelar em computador e gasta-se muito dinheiro. Acho que nestes filmes às vezes mete a orquestra a tocar em crescendo, olha para a câmara, sorri e fica à imaginação da audiência, não é? Aqui achei que cada vez que eu achava que o filme ia acabar e ia sorrir para a câmara, música em crescendo, eles mostram o que acontece a seguir e acho que nos romances a minha namorada está sempre a dizer que eu quero saber como é que é a seguir. Tipo, ok, acabou a trama, acabou o plot, mas como é que é a vida a seguir? E acho que fizeram muito bem todos os pontos soltos. Não há pontos soltos, uma pessoa vê e não há cop-outs, portanto acho que eles Não há Há um sequelas, ponto solto, portanto. sim senhor, no fim, mas pronto.
Sim, está bem, está bem. Se calhar, ok, há sempre ponto solto no sentido em que não fica perpetuamente a ver o filme até um de nós falecer, mas eu estou o Ryan Gosling, quero dizer. Mas achei que eles não deram skimp out, que não foi tipo, não podemos gastar mais dinheiro em efeitos especiais, acabou aqui. Não, acho que Não, fizeram. deram um bom final, aterraram bem. Aterraram. Queria só dizer que o filme está muito fiel ao livro. Não houve aqui grandes invenções para o filme. Há, como é óbvio, partes simplificadas na explicação da ciência. Tem de ser. Pronto, vocês sabem que há extraterrestres, ok? Pronto, ok. Spoiler! Não podemos entrar aqui. Isto era o que eu estava a tentar evitar. Está no póster do filme, mas pronto. Pois, ok. eu disse que não esse gosto. Yeah. Rip Miguel. Olha, isto é paga dos spoilers todos de Star Wars que deste ali. Não, o do Star Wars foi bem pior, porque eu não estou a dizer quem morre, quem vive, não estou a dizer nada disso. Vocês ainda me estão a dizer. Mas o filme está no cinema agora. Tipo, não é comparável, Lígia. Pronto, ok. Mas a parte da ciência para explicar bem como é que isto acontece nos outros planetas ou whatever, está muito mais bem explicada no filme, no livro do que no filme, porque o filme teve que ser reduzido, né? São 2 horas e meia, mesmo assim. Exato. Os pontos essenciais estão lá, mas se nós queremos ter uma conversa nerd sobre o assunto, não dá para falar com pessoas que só viram o filme porque só sabem metade da biologia da coisa e não sabem outra parte. E eu quero rant sobre certas coisas específicas e nunca dá. Portanto, se querem discutir coisas nerds comigo sobre este filme, por favor leiam o livro. Se querem não o fazer, mantenham-se só com o filme. Ok. Como é que são as cientificadoras no livro? Nem são mencionadas porque sabemos como é que funciona. Ou seja, o Guilherme está a dizer que temos de fazer um cantinho de leitura para todos lermos o livro para o próximo episódio. Não, mas há partes interessantes sobre a biologia das coisas de lá e há partes interessantes sobre a química dos planetas. Portanto, ele tomou muitas liberdades com as atmosferas dos planetas, que agora sabemos que não existem. Na altura só sabíamos que os planetas existiam. Não sabíamos se eram compostos por carbono ou por metano ou o que é que seja, não é? E ele tomou a liberdade de criar essas atmosferas. E, portanto, só isso cria muita discussão, não é? Porque é que ele escolheu este elemento químico e não o outro. Portanto, são discussões muito interessantes, porque depois ele consegue mostrar isso muito bem com a biologia que ele cria. Portanto, está muito bem feito. E se vocês fizerem a equação da termodinâmica dos planetas para conseguirem calcular mesmo qual é que é a temperatura de superfície dos planetas que ele criou, vai dar tudo certo. Ele foi mesmo falar com astrónomos que lhes fizeram as contas todas. É muito bom. Tipo, eu fiz esse teste. O meu marido é astrónomo e eu perguntei: olha, se eu tiver um planeta deste tamanho que está a estas unidades astronómicas de uma estrela do tipo K, será que eu consigo ter uma superfície com 120 graus centígrados? E ele pegou na tal equação, não sei o quê, ele sim, claro que sim, mas qual é o planeta qual é o artigo do Archive que estás a falar? Não é o projeto Hail Mary. Procura aqui no IMDb. Ele podia ter perguntado ao ChatGPT, fui eu fazer contas e exatamente, próxima vez pergunta ao Claude. Ele ficou um bocado chateado que eram 11 da noite e ele achava que isto era um novo artigo do Archive e que valia a pena, mas pronto. Mas eu queria só garantir que a temperatura estava mesmo certa, porque estava-me a parecer um bocado estranho, estava-me a parecer um bocado demasiado frio para a distância, mas por acaso funciona bem, porque a estrela tipo K é pouco energética. Mas pronto, estas coisas todas estão na perfeição. Ele tomou todas as providências para garantir que a ciência estava dentro do que a gente conhecia, certíssima. Muito bem. Mas depois teve que inventar atmosferas porque a ciência ainda não estava lá, o James Webb Space Telescope ainda não tinha sido lançado. Ele teve que criar ele próprias atmosferas e teve que se basear em artigos teóricos e é muito interessante tentar nitpick todas essas coisas. Mas pronto, não vou fazer aqui e só com pessoas que leram o livro é que vale a pena fazer. Ok, portanto, neste momento temos o Miguel que não leu nem viu. Eu e o Gonçalo que só vimos e a Lígia tipo a dar gatekeep a tudo. Excelente. É um fim maravilhoso para o episódio. E a todos os ouvintes, se ainda nos estiverem aqui connosco até ao fim, muito obrigado por terem ouvido. Como sempre, deixem like, deixem comentários, falem connosco. Estamos no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, essas coisas todas. Também temos um e-mail, naospecialpod@gmail.com para mensagens mais longas. Aqui a música do fim e da intro é de Josh Woodward, damos sempre um shout-out. E até daqui a 2 semanas. Tchau, Adeus. Veja o Project Hail Mary. Vê tu. Não vê, Miguel. Essa era a ironia.